Farmacêutico, aí, ó, tem um artigo já publicado que fala quais são as responsabilidades. A validar a prescrição, tá vendo, é indispensável. Fazer o condicionamento de Carticel, que faz, assim como um transplante de medula, com ciclo, Fludara, outros medicamentos associados às células do CAR-T, né? O dia que acordar o dia lá, a hora que estiver construindo o protocolo de condicionamento é uma folha ou é um documento que fala dia tal, às 10 horas, vai fazer tal medicamento. É a inclusão do dia da infusão do CAR-T. Por quê? Pensando na logística, os 80 graus que veio não sei de onde, que tem que descongelar em tanto tempo, que tem que administrar em tantas horas, porque a estabilidade é minúscula, né? Então, a logística do farmacêutico tem que entrar dentro do protocolo de condicionamento. Tratamento do CRS, tá vendo? Tocilizumab, ó, tocilizumab. Então, a gente precisa. A farmacovigilância do farmacêutico, monitorar os 10 dias subsequentes, quando tiver o CRS. Então, o farmacêutico fica aí. O senhor tá bem? Aplicou a escala de ICE. Então, a importância clínica do farmacêutico da oncologia dentro do CAR-T. Aí, dentro do manual europeu de transplante de células tronco, coloca aí que o farmacêutico é um educador do paciente e do médico, né? Olha a importância que o principal fonte de dados de transplante de células progenitoras do mundo coloca o farmacêutico como educador do médico e do paciente, né? Então, para isso, o farmacêutico necessita de uma formação específica. Nenhum farmacêutico vai trabalhar em Carticel se não for bem informado, né? Não tiver sido preparado, quis dizer. Então, precisa estar sempre atualizando, porque todo dia chega um Carticel novo. O que a gente tem de ação direta? Aí, ó, no canto direito, eu coloquei o que a gente supervisiona, o que a gente não se envolve e o que é nossa ação direta, né? Lá na leucaférese, na aprovação do tratamento, o farmacêutico está lá na discussão do pré-Carticel. Esse paciente é elegível, não é? Na leucoférese, na coleta das células, na manufatura. O que é a manufatura? É a fabricação, que é pegar a molécula, o gene, a terapia gênica e o linfócito do paciente e preparar um medicamento personalizado. Terapia de ponte, que é um blinatumomab, PLLA, que é? Recebimento do produto, armazenamento, verificação das condições dos linfócitos, a hora que descongela, o farmacêutico tem que transferir do frasco, então nisso ele já avalia se a célula ela está pronta ou não, administração e infusão, né? Então aí, ação direta, a gente tá em branquinho, então quer dizer que a gente tem ação indireta na infusão e no monitoramento da farmacovigilância, né? Para as farmácias de oncologia estar envolvidas no CAR-T, elas precisam ser regulação do governo, acreditação. O hospital sem acreditação geralmente não é aprovado para fazer CAR-T-cell pela Anvisa, né? Facilitar o armazenamento desses medicamentos e treinamentos. Tudo isso precisa ter numa farmácia para fazer CAR-T-cell. E para finalizar, assim como o transplante de medula óssea, tem profilaxias que precisam ser feitas, né? Profilaxia viral com aciclovir, né? 400 miligramas ou 200 de 12 em 12, quanto pediátrico por quilo. Profilaxia de pneumocistose a gente usa realmente o Bactrim, né? No TMO, tem serviços que não são obrigatórios. Por Carticel, a Anvisa determinou que né? Que tem que fazer. Profilaxia antifúngica, com voriconazol, fluconazol, profilaxia contra hepatite B, a vacinação pós-CAR-T, né? Assim como no TMO, o paciente zera a medula, então ele tem que tomar todas as vacinas da vida de novo, só que no tempo certo, vacina de vírus vivo tanto tempo depois, então a gente precisa acompanhar a vacinação, porque vacina é medicamento, né? Na internação, o que a gente faz? A gente visita esse paciente todos os dias, a gente tem uma atenção surreal com a prescrição médica, com tudo aquilo que nós já falamos aí, a gente avalia a interação medicamentosa com mais rigor do que outras terapias, né? Até acompanhar na alta hospitalar.
lá no ambulatório, porque depois que esse paciente passa por esse período prolongado de internação, de 20, 40 dias, ele recebe alta. E ele tem que ser acompanhado, por lei, até o D mais 100, ou seja, mais 100 dias depois da infusão da medula, ou no caso do CAR-T, da terapia gênica. Por quê? Porque tem que tomar esses medicamentos, essas profilaxias, outros medicamentos do paciente. Então, a gente tem que acompanhar lá no hospital dia, ter um consultório farmacêutico, receber esse paciente, pôr o paciente na agenda, fazer telemonitoramento, para entender se ele está tendo adesão a esse tratamento em casa, inclusão desse paciente, né? Ele precisa se envolver com o seu tratamento, né? O transplante é para ele, não é para nós, né? Ele já não tinha opções terapêuticas, né? Era dali para né, fazer a passagem, mas ele teve uma nova chance, né? A avaliação da rotina familiar, isso é muito importante, né? Se o paciente está tendo muita festa na casa do paciente, isso pode trazer infecções, monitorar as reações adversas tardias, que pode acontecer, né, dos tratamentos, e realizar contatos regulares. Aqui eu trouxe só brevemente para vocês um mapa do paciente, que é o que ele vai embora, tomando tantos isso, e aí ele volta com isso para avaliar, ele te manda e você vê se ele tomou certinho. Tem outras ferramentas, né? Sempre falo com a Ana para a gente desenvolver, né, Ana, um aplicativo que o paciente, a hora que tomou o remédio, ele aperta lá para mim, eu vejo que ele tomou, nós ainda é o sonho meu e da Ana aí. E os componentes essenciais do procedimento operacional de CAR-T-cell. A gente tem que ter treinamento da equipe, né? Então, todo mundo tem que saber todas as etapas, a etapa da farmácia, a etapa da enfermagem, a etapa da físio, da fono, da nutri, da psico, todo mundo tem que saber o que todo mundo faz, todo mundo falar a mesma língua. Tem registrado esses treinamentos, né? Reciclagem anual, a certificação, por exemplo, da FACT, que é um voltado só para terapia celular, transplante de medula óssea, CAR-T-cell, ter no estoque todos os antídotos, né, como tocilizumab, ananquira, siltuximab, a depender do seu serviço, lógico. Tocilizumab não, é obrigatório. Então, nossa responsabilidade aí, é ter esses 4 pontos: educação do paciente e reportar efeitos adversos. Quando a gente faz treinamento no laboratório, criam-se usuários lá nas plataformas deles para a gente notificar as coisas. Então, ter um evento, conversa com a equipe médica, notifica. Porque é uma terapia nova, né, gente? A maioria dos estudos estão em fase 2 ou fase 3. E aí, claro que a gente precisa falar como a IA pode ajudar, né? A inteligência artificial pode ajudar a gente no acompanhamento desse farmacêutico no CAR-T-cell. Através dos chatbots, né, que são pegar essas informações rápidas do paciente, transformar ela numa linguagem que a gente consiga resolver facinho, acompanhamento longitudinal, né, que é esses cuidados pós-tratamentos, como telemonitoramento, questionários de IA, né, tudo mais, educação do paciente, fazendo esse paciente ficar mais engajado, e suporte à decisão clínica, né? Inclusão de protocolos, desenvolvimento de protocolos, a IA pode nos ajudar com isso. Gente, muito obrigada, eu acho que era isso que eu tinha para falar.